Pessoal, tudo que se refere, né, à guerra comercial, às sanções do governo Donald Trump, governo americano, colocam os outros países em alerta. Hoje, a revista Reuters fez uma publicação que causou um bafafá. Seria possível o Donald Trump sancionar o Brasil por estar auxiliando a Venezuela a vender o petróleo que é fruto de sanção? Pois é, essa matéria criou um rebuliço. Mas será que o Brasil está envolvido nisso mesmo? Pois é, as revelações que são colocadas aqui são preocupantes. A gente vai analisar tudo isso aqui com vocês e a possibilidade do Brasil estar auxiliando a Venezuela ou não neste caso. Outro ponto que a gente precisa falar. Você está sabendo da ordem de prisão que foi expedida contra o ministro Alexandre de Moraes dentro do sistema da CNJ? E essa ordem que foi colocada lá levou à prisão da Carla Zambelli em 10 anos de prisão. Mas não foi a única pena aplicada à Carla Zambelli, tiveram outras penas também. E aqui surgiu uma tese jurídica de que o Supremo Tribunal Federal, através de medidas desproporcionais, estavam aplicando sanções, né, ou seja, penas perpétuas. Pena perpétua, ou seja, está aplicando, né, de forma implícita penas perpétuas contra opositores políticos. Essa é uma tese que, inclusive, advogados prometem levar a cortes superiores. Vamos analisar essa situação? É bem grave isso aí. Outro ponto que a gente vai falar também é a questão de uma entrevista que o Nicolas Ferreira deu à Universidade de Chicago. Universidade de Chicago que é famosa pelos Chicago Boys, lembra do Paulo Guedes? Pois é, a gente precisa discutir essa situação aqui com vocês. O Nicolas brilhou mais uma vez, chegando ao ponto da própria Metrópolis fazer um vídeo dizendo o seguinte: olha, não adianta, o Nicolas está derrubando o governo Lula não tem um Nicolas Ferreira para chamar de seu, e aí, pois é, ou calam o Nicolas, ou o Nicolas vai derrubar o governo Lula com o impacto que esse menino está conseguindo para furar a bolha. Bora entender isso, tudo que está acontecendo, essa coisa louca que virou aqui a República das Bananas Brasileiras. Então, te convido, né, a acompanhar todo o editorial, você vai ficar surpreso aqui com tudo que a gente tem para apresentar para vocês nesse editorial, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é importante pra caramba, tá? Então dá uma força pra gente aí, bora bater a meta de 2 milhões de seguidores, que eu sei que a gente chega lá. Bora pra cima? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a matéria que eu quero discutir com vocês é essa matéria do jornal Cidade Online. A prisão perpétua está implícita na sentença da Carla Zambelli. Nessa tese jurídica, não só da Carla Zambelli, de várias outras decisões advindas do ministro Alexandre de Moraes, única e exclusivamente das decisões do ministro Alexandre de Moraes. A Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão aí. Qual é a questão? A Carla Zambelli colocou uma ordem de prisão, segundo a acusação, uma ordem de prisão, né, e segundo o próprio Alexandre de Moraes, contra o Alexandre de Moraes, dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Essa ordem de prisão contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes foi fruto de um hackeamento, de um hacker chamado Walter Delgatti. Esse hacker precisava provar para Zambelli que ele conseguiria hackear até as urnas eletrônicas para provar que elas eram fraudáveis. E uma das formas que ele fez para convencer a Zambelli foi colocando essa ordem lá dentro do sistema do CNJ. Beleza? E aí, o Supremo Tribunal Federal julgou a Zambelli e a Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão. Ok. Nós vamos analisar alguns pontos. Mas por que prisão perpétua? Porque não foi só a condenação a 10 anos. Implícito ali estava uma condenação também de uma multa de 2 milhões de reais. Opa! Quem aqui consegue pagar 2 milhões de reais? É impossível. As pessoas simples que estavam no 8 de janeiro foram condenadas ao pagamento de 30 milhões de reais. Pessoas essas, inclusive, que muitas delas
nem entraram no prédio dos três poderes, mas como foram condenadas em bloco, violando assim o princípio da individualização da conduta, tiveram que pagar isso. Você dá conta de pagar uma multa de 30 milhões de reais? O Marcos Duval, que é senador, foi condenado a 50 milhões. Você consegue pagar 50 milhões? Então, a tese levantada por esses advogados é que o ministro Alexandre de Moraes está violando o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º, trata das cláusulas pétreas. Nada pode modificar, e lá dentro diz que não haverá prisão perpétua no Brasil. Não pode ter prisão perpétua. Isso aplicando, a regra, óbvio, dos direitos e garantias fundamentais. Não haverá prisão perpétua. Então, o Alexandre de Moraes está colocando algo incumprível e se torna automaticamente uma prisão perpétua. Essa é a tese que será levantada por esses juristas, que será enviada à Comissão de Direitos Humanos, argumentando que o Alexandre de Moraes está aplicando implicitamente prisões perpétuas. E você? Você concorda com essa tese jurídica ou não? Eu já tenho uma visão que é a seguinte: a desproporcionalidade disso. É certo que penas para quem hackeia, quadrilha, organização criminosa é pesada. Tá? Então, se você falar, não, mas 10 anos é demais. Se realmente fosse uma pena de hackeamento, eu já vi gente ser condenada a 320 anos, dependendo do nível, dessa conspiração. Só que a grande questão são duas. Primeiro, a Carla Zambelli solicitou isso. Vamos lá. Olha, eu quero que você me prova que você é um bom lanterneiro. Eu quero te contratar para fazer uma lanternagem no meu carro. Eu quero que você me prova que você é um bom lanterneiro. O cara vai lá, rouba um carro da polícia, pinta o carro de uma cor, sei lá qual, e traz para mim e fala, ó, tanto que a minha pintura é boa. A culpa é minha? Então tudo aqui ficou comprovado o seguinte: a Carla Zambelli falou para ele, invade o CNJ e coloca uma ordem de prisão contra o Moraes. Foi ela que pediu? Pois é, a defesa argumenta que ninguém nunca provou isso. E que se o Walter Delgatti fez isso, ele fez para tentar conseguir o serviço com a Carla, e a Carla queria que ele provasse que as urnas não eram seguras. E aí já é uma outra história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: aonde está a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes? Tá? Porque ele foi o alvo da ordem de prisão. Entende? Tá? Mas vamos lá, Ou seja, não faz sentido. Mas vamos lá. E a multa de 2 milhões? Cara, é desproporcional. Tem gente que mata. Formação de quadrilha. Estelionatário. Não é condenado a uma multa de 2 milhões de reais. E aí entra a questão. É só porque ela é uma opositora política? Esse é o argumento levantado, pelas pessoas que questionam aí a aplicação da pena contra a Carla Zambelli. O que você acha sobre essa tese? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa conversar aqui. Venezuela. Tem um assunto que está rolando um bafafá e aqui a gente precisa até desmedir algumas fake news, tá? Fake news que estão rolando até contra o governo Lula, e a gente precisa mostrar isso aqui para vocês. O que está rolando? A gente sabe que a negociação entre o petróleo da Venezuela, ela é alvo de sanções, tá? Então, presta atenção. O comércio da Venezuela, do óleo da Venezuela com a China, estagna depois da nova ordem de Donald Trump. Isso aqui aconteceu, em março de 2025. O que aconteceu? Donald Trump falou, olha, a Venezuela é uma ditadura. Ponto. É ditadura. Ok, eu entendo que é ditadura. Quem negocia petróleo com a Venezuela está fomentando e patrocinando esta ditadura. Então, se a China comprar petróleo da Venezuela, eu vou impor sanções à China. Se o Brasil comprar petróleo da Venezuela, eu vou impor sanções, porque eu não negocio com quem financia a ditadura. Ok? Ok? A Venezuela, uma das formas de acabar com o poderio da ditadura é sancionando os ditadores. Ok? O que aconteceu agora? A Reuters publicou uma matéria dizendo que, olha, estaria Venezuela
vendendo para a China como se fosse petróleo brasileiro. Ou seja, vende para a China, só que declara que o petróleo, quando a China compra, declara que o petróleo não veio da China, veio do Brasil. O Ivan Kleber, ele fez uma análise aqui e até desmentindo uma fake news, porque está viralizando na internet um vídeo dizendo que o Lula está financiando o petróleo venezuelano para a China. Mas não é bem assim. E você precisa entender o porquê. Por quê? Porque o governo brasileiro e nem empresas brasileiras estão relacionadas a isso. O que eles estão fazendo é uma mudança dentro do sinal do GPS, que quando o sistema de satélites busca, dá a impressão de que está saindo daqui de dentro do Brasil para lá. Olha só o que o Ivan Kleber falou aqui. Petróleo venezuelano enviado à China é renomeado como petróleo brasileiro, com o objetivo de driblar as sanções americanas impostas pela primeira administração Trump em 2019 ao setor energético da Venezuela, segundo reporta a agência de notícias Reuters. A prática consiste em adulterar o sinal de localização dos petroleiros para fazer parecer que os navios estão partindo de portos brasileiros, quando na verdade estão partindo da Venezuela, de acordo com os dados marítimos, imagens de satélites e fotos da costa compiladas em análises pelo serviço de monitoramento TankerTracker.com. Devo ressaltar aqui que nenhuma empresa ou órgão brasileiro foi associado à prática. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. E é essa a questão, tá? Então, a gente precisa rebater essa questão aqui. Não é o governo Lula que está financiando isso, tá? Não é. Mas é estranho, né? A Venezuela jogar logo o Brasil nessa parada aqui, né? Será que seria porque o Brasil não questionaria? Será porque o Brasil, né, como aliado, se isso fosse revelado, não falaria nada? Não sei. Mas uma coisa é certa, não tem aqui, e esses vídeos que estão circulando é fake news, tá bom? Vamos lá, pessoal, matéria do Metrópolis. Lula e o PT não têm um Nicolas Ferreira para chamar de seu. Pois é. A grande questão é que o Mário Sabino fez uma análise aqui muito grande de que o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira assombra o governo Lula e o seu partido. Depois de viralizar com o vídeo do Pix, né, que bateu 330 milhões de visualizações, ele fez um vídeo do INSS. Ele chama de filminho, né, que bateu mais de 130 milhões de visualizações. O cara é uma máquina de visualização, fura a bolha e alcança o cara que está na favela, o cara que está na roça, o cara que está no interior, o cara que está fora do Brasil. Ele alcança todo mundo. Nem a Globo tem potencial para debater um cara com uma porcaria de um celular na mão. Entende o perigo que esse menino corre? E a grande questão que paira agora é como rebater isso, né? Como rebater isso? O que está acontecendo? O Nicolas está começando a tomar uma projeção até internacional cada vez mais. O Nicolas participou, né, do Chicago Thinker, né, que na Universidade de Chicago, que é uma discussão sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Esse aqui é só um trechinho que eu quero colocar aqui para vocês, para que a gente possa discutir aqui, ó. After the 2022 elections, my Instagram, my Twitter, and my Facebook was shut down by order of the Minister of the Supreme Court, Alexandre de Moraes. Depois de 2022, Instagram, Twitter e demais redes sociais foram retirados por ordem do Alexandre de Moraes. And I don't know why. Eu não sei por quê. My lawyer that is here, he doesn't know why. Meu advogado tá aqui, não sabe por quê. So I didn't have the access to the process. So the lawsuit. Yes. So that's. Não tive acesso ao processo. E aí o entrevistador disse: "Mas é isso que está acontecendo?" Ele disse: "Sim, é isso que está acontecendo." What is happening? And in 2022 elections, we had a very partial of the conduction of the electoral court because nós tivemos uma condução parcial em 2022 da Corte Eleitoral. They could say everything about us, so they accused us to be genocide, to be fascist,
to be extremist, to be transphobic, to all of this. E eles podiam dizer tudo e nós nada. Eles podiam dizer que somos transfóbicos, fascistas e tudo isso. And then when we said that Lula, for example, he had a relationship with Maduro, that is a dictatorship, we couldn't say that. E quando eu, por exemplo, dizia que Lula tem relações com Maduro, eu não podia dizer isso. I couldn't say that Lula supported abortion, for example. Eu, por exemplo, não podia dizer que o Lula apoiava o aborto. So I got sued because of that. I Então eu fui até processado por isso. E pense, tive que pagar $10 mil. think about $10,000. And after that, after the 2022 elections, my account was given me back, but not because we won in the justice, but because I was the most voted congressman in Brazil. E depois das eleições, minhas redes foram devolvidas e não porque nós vencemos as eleições. Eu fui o deputado mais bem votado de todos os tempos e eu não sei por que a rede foi devolvida. It would be very bad for Brazil to have his most voted congressman without social media. E aí seria muito ruim para o Brasil ter o seu deputado mais bem votado sem redes sociais. Ou seja, a grande questão que fica hoje é que o Nicolas se tornou uma figura imparável no plano do discurso de debates. No plano democrático, onde há uma discussão a ser tomada entre um lado e o outro, o Nicolas é imparável. E aí, eles não querem manter a vitória no debate, no diálogo, porque essa eles já perderam. É aí que entra o Lula, com um bom e velho jabuti. O governo Lula tenta incluir a regulação das redes sociais sobre um projeto de inteligência artificial. O governo Lula já se movimenta nos bastidores para tentar influenciar os rumos da comissão especial que debaterá o projeto de regulação da inteligência artificial no Brasil. O colegiado será instalado em maio. Então ele quer colocar dentro de um projeto tupiniquim ali a regulação, a censura, te calar, mandar você calar a boca. Mas o problema é só o Nicolas Ferreira? Você acha que esse canhão que está preparado, que aplica multa de acordo com o que você fala, que te processa, é só contra o Nicolas Ferreira? Dá uma olhada. Tem um influenciador que está viralizando nas redes sociais. Ele está fazendo uma coisa que os autoritários odeiam. Quer falar a verdade. Dá uma olhada nisso aqui. Por que os tênis são tão baratos nos Estados Unidos? Eu vou te mostrar o porquê. Sabe por que aqui nos Estados Unidos você paga 100 conto nesse samba e no Brasil R$1.310? Porque no Brasil você precisa cobrir mais de 200 bilhões de reais de rombo do INSS. Esse tênis aqui, R$29,98 aqui nos Estados Unidos. No Brasil, R$891. Sabe por quê? Porque você precisa pagar o SUS, que é de graça. Esse Adidas Run aqui tá R$39,98. No Brasil, R$830. Sabe por quê? Porque a Janja tem que passar uma semana em Paris, no Japão, na Rússia, gastando seu dinheiro. Esse Adidas Bold aqui nos Estados Unidos, R$59,98. No Brasil, R$1.081. Sabe por quê? Porque no Brasil você precisa pagar o rombo de 2,6 bilhões de reais dos Correios, uma empresa estatal e sem concorrência. Então não é que aqui nos Estados Unidos é barato. No Brasil que tá tudo inflado, porque além do tênis você ainda paga corrupção, os rombos do INSS, os luxos da Janja, as farras das estatais. Mas e aí, quantos impostos você ainda aguenta pagar antes de perceber que tem algo errado? Por que os... Pois é, meu recado para ele. Calma aí, irmão. É só imposto do amor, né? O amor pode tudo, né? O amor custa caro. Temos que pensar isso, né? Mas vamos lá. Se você acha que a coisa não pode ficar pior, se você acha que não dá para ficar mais feio ainda, dá sempre para ficar mais feio. Adivinha quem pode ser um novo ministro do Lula? Pois é, o deputado Guilherme Boulos. Vai ter muito a agregar de valor para o Brasil, tenho dúvidas disso, né? Boulos avisa aliados que desistiria da reeleição na Câmara para ser ministro do Lula. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, admitiu aliados mais próximos que abriria mão de concorrer à reeleição à Câmara dos Deputados para integrar o governo Lula até o fim de 2026. Se entrar, não sai. Né? Perigoso isso. Caso convidado pelo presidente. Nessas conversas, Boulos afirmou: sua prioridade é trabalhar para a reeleição do presidente Lula. O Lula tem que ficar no poder até o fim da sua vida. Ou da nossa, que é pior.
né? Mas a grande questão é que não dá para confiar que esses conchaves políticos vão trazer benefício para o Brasil. A gente já viu até agora qual foi o efeito, né, impactante, o efeito até desastroso, de certa forma, da política do governo Lula até agora. O Brasil vai quebrar em 2027 e vai colapsar. Isso aí já está amplamente divulgado, todos os jornais estão falando. Pois é. O que esse pessoal tem para agregar ao Brasil? Vamos falar do Trump agora? Bora falar de geopolítica. O conselheiro diz que China está disposta a cooperar e que outros acordos irão sair em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, o Kevin Hassett, disse nesse domingo que provavelmente a relação com a China será reiniciada. Ou seja, o que os Estados Unidos estão querendo fazer? Ele precisava aprovar alguns pontos ali, né? Mostrar alguns pontos. O primeiro ponto, todo mundo fala, a China vai passar os Estados Unidos, vai superar os Estados Unidos. Calma, pequeno gafanhoto, que não é bem assim. A China ainda é muito dependente do comércio norte-americano. A China está usando o surf do poder econômico norte-americano para ter um crescimento econômico exponencial. Quando o Donald Trump barrou as tarifas, o governo de Xi Jinping começou a colapsar. Está tendo protestos, está tendo manifestações, está tendo desemprego em massa, porque as fábricas estão fechando. Ou seja, ele mostrou ali, né, que não é bem assim. Segundo, ele precisava mostrar para o americano quem é o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos. O Donald Trump, né, falou, olha, por que nós pagamos tão mais caro em tudo aquilo que os outros pagam baratos? Vamos fazer o seguinte, vou reduzir as tarifas e aí estou aberto a negociar com todo mundo. Qual foi o primeiro país que resolveu retalhar e brigar com os Estados Unidos? A China. Então, dentro da proposta do Donald Trump, o que ele quis mostrar para o povo americano? Olha, tá vendo? Quem quer que nós quebremos é a China. O que traria popularidade para o Trump. E aí o que acontece? Eu já tinha mostrado essa matéria para vocês, que é da The Epoch Times. O Xi Jinping pede que jovens chineses sirvam áreas rurais enquanto a crise de desemprego persiste em meio à guerra tarifária. Olha só, a mídia oficial do PCC, Partido Comunista Chinês, informou em 3 de maio, à véspera do Dia da Juventude da China, que Xi Jinping enviou uma carta a grupos de professores voluntários. Teria dito que nos últimos anos cada um tem que ajudar mais. Autoridades do partido têm repetidamente incentivado os jovens chineses a procurar trabalho no campo, né? No mesmo ano, o Comitê Provincial da Liga da Juventude Comunista de Guangdong planejou organizar 300 mil jovens para se mudarem para o campo, né? Muitos desses estudantes eram guardas vermelhos, muitas figuras, inclusive, estão ficando sem emprego, né? Depois que as fábricas pararam. Ou seja, o Donald Trump está mostrando que a negociação dele, a articulação dele, está começando a dar resultados, né? Está começando a dar resultados. E aí é onde que entra a gente. A gente está do lado da China. A gente está se beneficiando disso, tá? Não pense que tá ruim para o Brasil, não seja trouxa. Se o Brasil se mantém neutro e fala, olha, eu não quero saber, Trump, eu preciso negociar, eu preciso vender soja, eu preciso vender meus produtos, é isso que eu quero. Tá bom para você? Ok. Se a China quiser comprar, compra. Se você quiser comprar, compra. Meu preço é X e pronto. Não, o Brasil vai para lá, manda o presidente para lá, vai lá na Rússia, depois vai para a China, para falar mal dos Estados Unidos e falar, ô bobão, eu não preciso de você não, Trump. Eu já tenho a China, ainda bem que nós temos a China. Cara, o Brasil tá pedindo para ser sancionado. E a hora que isso acontecer, quem tem dinheiro, foda-se para isso. O cara sai do Brasil, o cara pula fora. Na hora de crise, o cara sabe ganhar dinheiro porque ele vai comprar coisa barata. Mas o mais pobre, meu irmão, se o Brasil sofrer uma sanção comercial dos Estados Unidos, mas, meu irmão, o Brasil vai tomar na tarraqueta de uma forma tão feia, mas tão feia, que é o pobre que vai pagar a conta de tudo isso. Os rombos, os estragos, né, econômicos que o governo PT estão trazendo são inimensuráveis, são coisa grande. Tá tenso, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Obrigado por estar acompanhando. Que Deus te dê uma mesa farta
repleta de bênçãos para você e para sua família. E a gente volta daqui a pouquinho, às 4 horas, com mais conteúdo para você. Um grande abraço.